eu creio que o grande dilema para o Brasil hoje é que se há uma palavra para definir essa ação dos políticos é corporativismo, né? O espírito de corpo da política, o espírito de corpo dos políticos criou uma situação que talvez no longo prazo gere um grande risco para a própria sobrevivência deles como atores políticos. Agora, na atual conjuntura, é óbvio que há um esforço deles como um grupo de produzirem o maior número de determinações legais possíveis para se protegerem de qualquer tipo de ameaça. Acho que não se trata disso no fim das contas, né? Os políticos se traumatizaram com a Operação Lava Jato, com o esforço que vinha a gente pode dizer que do nascimento do Ministério Público para cá, houve sempre um esforço legal de tentar moralizar a política por parte do Ministério Público e de atores do Judiciário. E chegou um momento que talvez a política como grupo ou a política como classe tenha assumido uma posição de, poxa, eu cansei da brincadeira, eu não gosto não. É legal quando são os outros, quando sou eu não é um problema. E talvez esse seja o grande dilema hoje. Há um crescimento na representação política de que qualquer um pode ser um alvo. Então, a partir disso, você vai construindo as casinhas, pondo os tijolinhos para tentar se proteger. Eu acho que, Creomar, bem-vindo. Oi, Pedro, agora falando oi melhor, porque primeiro eu quis dar parabéns para o Creomar, que a gente... Eu já entendi que o Creomar, assim como eu, adora fazer aniversário. Eu adoro. Mas eu gosto. Eu estou acompanhando essa história toda aí, da PEC, da blindagem e tudo, e tentando localizar na história... onde que nasce essa blindagem, né? Porque as reportagens todas elas vêm apontando que um dos objetivos da PEC é restaurar o que já definia a Constituição de 88 e que foi modificado em 2001. Então, assim, tem uma história a ser contada que vai além da Lava Jato ou do Mensalão, que eu acho que assim, na história mais recente o Mensalão pontua aí o começo desse incômodo mais gritante da atuação do Judiciário e notadamente do Supremo Tribunal Federal contra a classe política, e eu uso esse contra entre aspas porque não é contra, é fazendo o seu papel de punir quem deve ser punido, né? Mas aí quando começou a pintar então essa explicação de que, olha, não, na Constituição de 88 já havia ali embutido o dispositivo da imunidade parlamentar nesse grau, né, de blindagem, eu fui tentar entender de onde que isso nascia. E eu quero te ouvir um pouco, Creomar, se você e o Pedro podem nos ajudar aqui a entender, porque o conceito de imunidade parlamentar ali no bojo da Constituinte, ele vinha também de uma noção de, olha, a gente precisa proteger os parlamentares de autocratas, de ditaduras, enfim, de quem queira cercear a atuação parlamentar, certo? Então tem uma coisa de autodefesa ali que estava um pouco inserida nesse contexto também, ou não? Ou eu estou sendo poliana de achar que a blindagem nasce de um lugar legítimo? Porque me parece que agora ela está sendo corrompida, ela está sendo... a blindagem está vindo numa chave de não, a gente pode fazer o que a gente quiser, emenda parlamentar, qualquer tipo de corrupção... a gente pode fazer e ninguém pode nos alcançar. Mas a blindagem nasceu de um lugar legítimo? Uau, Flávia, eu sempre... Desculpa. Eu tenho por profissão de fé trabalhar com a ideia de que privilégios são normalmente grandes dificultadores da vida democrática, né? Então, me parece que, pessoalmente, dizer que um determinado tipo de privilégio nasce de um lugar legítimo é sempre muito difícil. Uhum. O que eu acredito que a gente pode fazer para tentar ajudar quem nos assiste hoje a entender imagina um jogo de gato e rato.
tá? Porque quando a gente está falando de justiça e crime, basicamente a justiça, o Estado, vai estar sempre chegando depois, porque você não pode, em um Estado democrático, condenar alguém antes do ato ter sido efetivamente praticado. A partir desse exemplo, a gente joga uma outra camada, que é o sistema político ou o privilégio de ser representante político. E aí, em específico, na história política do Brasil, pelo menos da República para cá, né, de 1889 para cá, a gente tem que o ato de fazer política sempre foi muito complicado e marcado por muita violência. Assim, sempre se matou muito na política, sempre existiu muito autoritarismo na política, e a própria Constituição de 88 vem da saída de um regime autoritário. Então, a visão ideal do legislador lá é dizer, olha, o parlamentar pode subir aqui no plenário ou estar em uma comissão e ter o direito de expressar sua opinião dentro de determinados tópicos legais. Se quem está assistindo aí quiser entender mais sobre liberdade e responsabilidade da fala, pode ler um livro chamado Teoria Geral da Política, do Norberto Bobbio. É grande, mas o capítulo é pequenininho, acho que é o 4º capítulo que fala sobre isso. A partir desse processo, então, os políticos você constrói um desenho inicial para proteger o direito de opinião, que é o cara dizer, olha, vamos lembrar que parlamentares foram desaparecidos durante o regime autoritário por condenarem o regime autoritário na tribuna. Ou, em casos mais pessoais, um senador foi morto a tiros por um outro senador dentro de uma comissão do Senado Federal, né? Então, a ideia é dizer, olha, o cara tem o direito de falar. Qual é o problema? E aqui eu volto na primeira fala, que é o corporativismo. Como em qualquer relação política, um lado sempre vai testar a tenacidade do outro. E o que o sistema político brasileiro fez foi testar a tenacidade do judiciário em termos de interpretação da lei, fazendo num primeiro momento que você fugisse da instância superior, e aí para a política era conveniente ser julgado nas instâncias inferiores, porque você conhece o juiz, você participou da indicação, você usa um favor, você constrói uma rede, né? Você exerce pressão. Em algum momento, ficou complicado isso, que é sobretudo quando você tem uma primeira geração de membros do Ministério Público aprovados por concurso, pós 88. É uma turma muito jovem que fala, nossa, tem o Ministério Público é um quarto poder, eu posso ir atrás de irregularidades e tentar colocar essas pessoas na cadeia. À medida que vão subindo, e ali a gente está falando basicamente dos anos 90, né? À medida que o número de processos e de abertura de processos vai subindo, a política faz o movimento contrário. Ela quer fugir das instâncias inferiores, porque as respostas são rápidas, e ela começa a migrar para escalar recursos até chegar no STF, ela se livrar, e aí em 2001 você muda e vai tudo para o STF. Na ideia de que no STF vai ser mais lento, porque os caras têm 70 mil processos por ano para julgar. O problema é que aí o STF também é uma entidade política. E quando a gente tem esse processo da Lava Jato, ou do Mensalão, ou dos julgamentos que envolveram o Lula no passado, o que o STF percebe? Percebe que estava demorando demais e o país estava parado observando os julgamentos. Sai do plenário e vai para as turmas. E aí a turma começa a dizer que a turma tal é uma câmara de gás e a turma tal é o paraíso. E se você cai na turma que é a câmara de gás, você vai ser condenado. Como não tem lugar para recorrer, os políticos entram em pânico. Então agora o movimento é na direção contrária. Vamos voltar para as instâncias anteriores para usar um instrumento legítimo do Estado de Direito, que é a possibilidade de recorrer a uma sentença, mas para fazer isso como um instrumento de demora. E aí a camada adicional, que é a PEC da blindagem, caso seja aprovada, é que você dá ao parlamentar, como grupo parlamentar, a possibilidade de definir se pode se abrir a investigação ou não. É uma espécie de mais um tijolinho colocado para gerar um determinado tipo de estabilidade em termos de decisão do futuro, que não tem a ver só com as opiniões, né? Vai ter a ver com a construção de dois tipos diferentes de cidadania. A cidadania de quem é representante eleito e a cidadania de quem é um cidadão comum. Eu acho que vale a pena a gente pegar... Cromar, eu vou repetir tudo que você falou, só que de um jeito diferente.
Deixa eu só trazer uma participação antes, porque pode ser que você já consiga... Porque o Felipe Efraim, enquanto o Creomar estava falando e estava abrangendo essa questão que ele trouxe aqui também, ele perguntou qual o real motivo do direito do parlamentar. Ele diz aqui, se eu civil cometo um crime, eu vou preso, mas se um parlamentar cometer um crime, na maioria das vezes, até que ele seja julgado, vai adiando, ele nem vai chegar lá. Então, ele traz essa questão aqui e eu já aproveito para trazer uma questão que a Flávia tinha colocado aqui uns dias atrás, falando a respeito do foro privilegiado, que era, como o nome, como a gente chama, né, um privilégio. E hoje ser julgado pelo Supremo está sendo visto como uma coisa ruim, então eles estão também tentando não fazer isso, né? Então, qual é essa questão do foro e por que um parlamentar é diferente? Vamos lá. Sociedades existem, evidentemente, no mundo real. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a carga da história, entende? Pessoas pretas e pessoas brancas não são tratadas da mesma forma no Brasil. Homens e mulheres não são tratados da mesma forma no Brasil. Por quê? Porque é história. Teve uma colônia, teve escravidão, tem camadas e camadas de cultura, coisas que de uma geração após outra geração, avós falam para pais, que falam para filhos, que falam para netos, que falam para bisnetos e tal. E essas coisas trazem dificuldades que são da natureza de como sociedades humanas se organizam. Não é que a gente seja ruim por sermos brasileiros, não. Todas as sociedades humanas trazem suas marcas que vêm do passado, de sociedades pré-modernas, tudo mais. A democracia é um arranjo que tenta negociar com tudo isso e tenta criar regras para lidar com tudo isso. Então, do que eu estou falando aqui? Às vezes as pessoas têm um pouco a ilusão de que democracia é construído para que a maioria possa ter poder. E não é. Democracia, na verdade, é um regime construído para que as minorias possam ter voz, para que elas não possam ser esmagadas. Então, é importante que você tenha um espaço na democracia em que as conversas da sociedade possam ser tidas com franqueza. Isso que é o parlamento. A ideia do parlamento é exatamente essa, de forma que todos nós, cidadãos brasileiros, a partir dos 16 anos, temos o direito de votar. Isso quer dizer que não importa em que CEP a gente nasceu, não importa em que estado que a gente nasceu, a gente tem direito de dizer quem nós consideramos que deveria ser um parlamentar. Esses parlamentares, quando você os soma todos, eles representam as correntes de opinião, as diversas correntes de opinião que existem na sociedade e que estão em número suficientemente grande para estarem representados no parlamento, lá nas 513 cadeiras. É 513, não é? Eu acho que é 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. E quando eu falo correntes de opinião, são de fato correntes de opinião, né, no sentido de ideologias, mas também é representação de determinados grupos, todo mundo que consegue juntar gente o suficiente para trazer voto e estar representado. Agora, isso quer dizer que algumas correntes de opinião, alguns grupos, podem ser representados por um parlamentar, podem ser representados por 2 parlamentares. A gente precisa de algum tipo de instrumento de que, uma vez este ou esta parlamentar, este deputado federal, esta deputada federal, chegue na Câmara dos Deputados, essa pessoa não possa ser esmagada pela maioria. Entendeu? O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.